Bien, buen día. Un gusto teneros aquí con nosotros en este curso de verano, en este segundo o tercer día, mejor dicho, de nuevo en la sala de manera intensiva para poder escuchar vuestras aportaciones, vuestras comunicaciones que nos enriquecerán a todos. Dado el volumen de comunicaciones y como bien saben hay 3 paneles simultáneos y este es el que vamos a dedicar al turismo, o el primero de los dedicados al turismo para ser más exactos. Para ello tenemos 4 comunicaciones diferentes y como siempre vamos a pedir podernos atener al tiempo lo más posible para así también eso facilitar la intervención de cuantos aquí estamos. Por tanto, pediría que el tiempo fuera el menor posible. Luego habrá posibilidad de publicación y de que todos lo podamos ver y leer, simplemente esas líneas generales para también permitir el debate. Y en ese sentido ya no me dilato más y vamos a empezar con Renata María Ribeiro, a la que invito a salir a la palestra. Ella tiene 2 comunicaciones, casi que prefiero presentar las 2 porque va a defender 2 y así las puedes hacer seguidas. El debate será al final de todas las presentaciones. A la primera de ellas sobre turismo, interdisciplinariedad y experiencias, un viaje y muchas ligazones. Perdón por traducir al castellano, pero espero hacerlo bien en todo caso. Y la segunda de ella, Patrimonio Urbano de Primavera, un título bien bonito en mi entender, una mirada para la preservación y para el turismo. Tienes la palabra, Aurélio. Bom dia a todos. Eu sou a professora Renata Ribeiro, do curso de Turismo da Unesp, Universidade Estadual Paulista, campus de Rosana. Essa atividade, esse primeiro trabalho, foi uma disciplina optativa que eu criei no curso de Turismo e que se chama TX. Foi um nome adotado pelos alunos, uma marca feita pelos alunos para iniciarmos essa jornada. Turismo, interdisciplinaridade e experiência, uma viagem em muitas lições. O curso de turismo está no campus de Rosana há mais de 18 anos e nunca tinha feito uma viagem internacional. Eu percebi algumas deficiências nas aprendizagens dos alunos, mas eu não tinha como detectar, porque eu tenho algumas disciplinas só no curso. Mas, diante da minha experiência, eu percebia que existiam algumas coisas, algumas lacunas. E fiz a proposta da disciplina buscando as respostas dessas lacunas pelos alunos, né? Então, o grande objetivo era planejar destinos, formar pessoas e realizar sonhos. Muitos desses alunos não tinham feito sequer uma viagem internacional. Pode passar, por favor. Tá aqui. Ligou já. Tá aqui? Não, ainda não está passando. Não está passando. Não. Está no Word normal. Que passa? Bom, fizemos a experiência com 9 alunos e eu como docente. E a ideia era proporcionar ao jovem aprendiz uma experiência de avatar, né? A gente está falando tanto em viagens virtuais, mas era uma viagem de avatar no sentido virtual, mas com a realidade, né? A vivência sentida verdadeiramente, gerando sensações, conhecimento e principalmente integração cultural e ambiental.
A exigência era que fosse um país da América do Sul, porque vemos os estudantes olhando muito para a Europa, de costas para a América do Sul e para a América no sentido lato, experienciando outras culturas. Não teria o mesmo efeito se essa atividade fosse realizada no Brasil, né? Então, a Bolívia foi escolhida por conta de algumas questões culturais, antropológicas e diante dos destinos e das atratividades turísticas que poderíamos encontrar naquele lugar. Os alunos tinham a responsabilidade em buscar informações sobre transporte, visto, câmbio, seguro. Então, eles fizeram a viagem, e eles planejaram, eles buscaram informação, eles fizeram contatos, e assim, pode passar, a gente começou a nossa jornada. Essa é uma foto na imigração. Eles ficaram muito tensos, nunca tinham feito imigração, então aquela documentação, como é que se porta, como é que conversa, né? Então, ali já foi um grande desafio para eles, né? Então, uma viagem internacional em olhar para a América Latina, em uma provocação ao rótulo de que as viagens, ou as melhores viagens ao exterior, precisam ser cruzando o Atlântico. Essa era a grande proposta, né? Pode passar. O objetivo principal foi entender a interdisciplinaridade, né, como um exercício de reatualizar as aprendizagens nas disciplinas do curso de turismo, com o planejamento da viagem. O segundo desafio, praticar a colaboração, correlações de responsabilidade e planejamento em equipes, observação de restrições quanto custo de viagem, era uma viagem de experiência, era uma viagem estudantil, onde os alunos tinham poucos recursos, né? A quebra do paradigma da viagem internacional e o desafio de aprender fazendo e tendo como a provocação o não errar. Não era possível errar numa compra de seguro, num bilhete de passagem, num visto, num documento de vacina, numa vacinação de febre amarela. Não era possível errar, né? Porque o erro acarretaria na não viagem, e a não viagem do grupo. Então, a corresponsabilidade. Pode passar. Pode passar, por favor. Eu utilizei a metodologia P3BL, né, que é uma metodologia baseada em problemas, projetos e práticas. O PBL é praticado, né, em problemas. E, no meu caso, eu desafiei, né, observando os problemas, os projetos e as práticas, né? Então, por isso a transdisciplinaridade, por isso a experiência. Então, a gente tinha o aluno, o contexto do problema, o que é o desafio da viagem à Bolívia, o moderador, eu trabalhava como moderadora, a busca das respostas, né, a hipótese, se chover, e se o transporte atrasar, e se a documentação não der certo, e se alguém ficar doente, né? Então, eram essas as provocações que eu fazia durante as aulas, a análise da identificação do problema, então, como analisar e como resolver, a aprendizagem autodirigida, né, condução na orientação da investigação, a aplicação de modelos metodológicos e ferramentas que possam ou que pudessem promover a intervenção e não somente a análise e discussão, né? Então, eles como atores do processo, e a aplicação aos resultados, análises e conclusões. Eu ainda não finalizei as análises, porque essa atividade aconteceu em final de maio, então a gente ainda tem, nós fizemos 3 modelos de análise, e eu só fiz a tabulação de um por enquanto. Então, tem outros que a gente ainda vai terminar. Pode passar. A provocação era todas as disciplinas do turismo. Então, quando eu falava, nós vamos a Samaipata, que é um patrimônio da humanidade, que é um sítio arqueológico. Qual é o desafio nas disciplinas que vocês já aprenderam no curso de turismo? O que vocês vão aplicar? Na disciplina de transporte, o que vocês não aprenderam? Eles não tinham aprendido a legislação de transporte. Então, eu já conectei isso a uma mudança curricular do curso de turismo, a necessidade de fazer. Eles não sabiam fazer câmbio.
Então, a gente ensinou e agora entra numa outra disciplina no curso de turismo. Então, a provocação foi geral, porque esse quadro eu passava em todas as aulas. Ele ficava fixo nas aulas teóricas. E durante as atividades eu falava, lembra, gente, da antropologia? E a professora de antropologia pediu um trabalho de antropologia. E a professora de gastronomia pediu um trabalho. A professora de espanhol pediu um trabalho de espanhol. Então, houve uma movimentação do curso como um todo por conta dessa disciplina. Pode passar. E aí um conceito que eu utilizei de interdisciplinaridade, né, pode ser tomada como uma possibilidade de quebrar a rigidez dos compartilhamentos, né, dos compartimentos, e que se encontram isoladas as disciplinas dos currículos. E, no entanto, ela não deve ser vista como uma superação das disciplinas, mas, como propõe Folari, em 95, uma etapa superior das disciplinas. Disciplinas essas que se constituem como um recorte mais amplo do conhecimento de uma determinada área. E esse recorte teve como objetivo, né, possibilitar o aprofundamento do estudo e numa necessidade metodológica legítima, onde a gente tem a garantia, né, na interdisciplinaridade de fixação do conhecimento por parte do aprendiz. Pode passar. Bom, então, a articulação de 58 disciplinas, como eu já dizia, a disciplina tinha 60 horas, era a fase de planejamento, engajamento, execução e avaliação, e, ao todo, todas elas, como eu já disse, foram utilizadas em vários momentos durante essas 60 horas, teóricas, mas que prática foram, nem dá para contar, porque a visita foi de uma semana, né? De sábado a sábado, né? Então, foram muitas horas de aprendizagem. Pode passar. As visitas aos povoados, serras, universidade. Nós fizemos uma visita na Universidade de Nur, que tem curso de turismo. Então, houve uma integração com os alunos lá também, né? Pode passar. Aqui também o pessoal da Universidade lá de Nur, na visita. Pode passar. O Forte de Samaipata, que foi um ponto alto da viagem, né? A visita ao forte. Pode passar. E aqui uma das conclusões, uma das frases, né, que eu compilei para trazer como resultado. A interdisciplinaridade no turismo e na experiência tem sido caracterizada como por uma série de atualidades que refletem as demandas e tendências atuais do setor. Essas atualidades envolvem a busca por abordagens holísticas e integradas, que transcendem os limites de uma única disciplina e promovem a compreensão mais completa e contextualizada do turismo e da experiência do turista. Uma das atualidades mais relevantes é a crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade no turismo, e a interdisciplinaridade se torna essencial ao abordar os recursos naturais, mitigação dos impactos negativos, a promoção da equidade social e o envolvimento das comunidades locais. E a colaboração, né, entre as diferentes disciplinas que foram praticadas nesse processo. Então, essas foram algumas respostas. Uma das perguntas era, o que a interdisciplinaridade trouxe de aprendizagem a você? Né? Informalmente, durante a viagem, um aluno falou assim, professora, virou uma chavinha no meu cérebro, eu ainda não consegui identificar o que aconteceu, mas eu estou muito diferente, virou uma chave em relação à minha profissão, em relação ao curso, em relação a essa experiência. Né? Então, a gente ainda está tabulando os dados, mas eles já perguntaram qual que vai ser o próximo destino, né? E perguntaram se os mesmos poderiam fazer. Eu falei, não, agora são outras oportunidades para outros alunos. Né? Pode passar. Né? Mas foi uma experiência muito interessante. Eu acredito que tenha sido, metodologicamente, o início de um processo de profissionalização das viagens técnicas. Porque nós que fazemos viagens técnicas, a gente tem um rótulo, né, de que vai passear e não é isso. Né? Então, eu acho que essa oportunidade foi importante para que a gente pudesse
sistematizar todo esse processo. Obrigada. E agora o segundo trabalho, né, é uma pesquisa que me incomoda muito, é uma discussão que me incomoda muito lá na minha cidade, que é o distrito de Primavera, né? O município é Rosana e o distrito é Primavera, que foi construído... Vamos ver se está funcionando agora. Vamos ver. Ah, ele não passa. Não passa, passou. Né? Aqui, tá. Vocês já vão ver o que né, todo o processo. Então, a paisagem urbana, a gente tem discutido muito a questão da paisagem urbana e eu utilizei alguns desses elementos, né, em relação ao planejamento de destinos, em relação ao turismo no espaço urbano. Então, a forma, a identidade, a função, a estrutura, né, todo um processo de significação também desse espaço urbano. O destaque se dá para várias etapas dessa análise, né? Uma vez que alguns desses elementos são marcantes e possuem traços de singularidade. E em Primavera vocês vão ver que essa singularidade é marcante. Pontos particulares específicos locais que auxiliam aí a construção de espaços urbanos que se tornam signos históricos incorporados à paisagem. Aí a gente coloca as formas da cidade, né? A forma linear, ortogonal, a espontânea, a radial, né, que são modelos. Por exemplo, essa aqui é a cidade de Palma, é uma cidade turística, né, o modelo dela já designa essa turistificação, né, e aqui a gente tem o amorfo, e, na verdade, aqui não é exatamente o amorfo. Essa é uma cidade próxima a Rosana, cidade de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, que foi construída também pela CESP, e ela tinha originalmente um formato de violão. Né? Ela ia todo esse processo em formato de violão. O processo de crescimento da cidade provocou que fosse urbanizado e perdesse o traçado da cidade, né? O que não aconteceu ainda em Primavera. Essa é Primavera. Uma planta única. E que não é valorizada. Esse é o meu desespero. A gente tem um horto florestal, né? A gente tem todo um traçado de navio. Essas ruas imitam as ondas do rio, né? E tudo isso é provocado pela CESP, que é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de São Paulo, quando da construção da usina Sérgio Mota, né? Que se localiza nessa região. Então, nós temos aqui o município de Rosana, né? A sede do município. Aqui era uma antiga fazenda, e quando da construção da usina hidrelétrica, né, da barragem, aqui é o Rio Paraná, e aqui é o Rio Paranapanema, né, os engenheiros e os arquitetos tiveram aí, como Jupiá e como Ilha Solteira, aqui eles tiveram a ideia de fazer um navio. Então, estamos entre dois grandes rios, numa representação importantíssima e que não é valorizada nem pelos gestores municipais e nem pela população. E eu tive uma aluna, que é a Vanessa, que é a autora também deste trabalho, que fez o TCC e começamos a fazer essa pesquisa. É muito difícil a documentação, eles não nos cedem documentação, e esse material a gente sabe que vai se perder se a gente não continuar esse processo de pesquisa. Então, a gente tem, né, estamos na região sudoeste do estado de São Paulo. Primavera está a 12 quilômetros do município de Rosana e a 820 quilômetros de São Paulo, capital. A nossa palestra anterior foi muito interessante, né, porque nós também temos uma regressão de população na cidade.
e foi construído em 1980, como eu já disse, pela CESP, né? Aqui, então, é o formato, né, do território. Não, não. Ela é distante, ela não tem esse problema, né? Então, o formato equivalente ao navio, com traçado perimetral, como se imitasse as ondas de um rio. O desenho urbano é sugestivo à região. E, passados 43 anos, atualmente em 2023, a gente tem bastante original ainda esse formato, porque a cidade não cresceu. Ela está dentro de uma APP, então não é permitido indústria, há várias restrições territoriais, né? E tem os assentamentos rurais também que não permitem esse crescimento, né, industrial. Então, a gente ainda tem essa originalidade, a gente observa a importância disso para o turismo, né? E aí os objetivos eram estudar essa história, conhecer essa história, analisar esse planejamento urbano, observar a potencialidade para o desenvolvimento do turismo e conhecer a opinião da população em torno do interesse, né, em relação ao formato. Nas respostas, né, tivemos o levantamento bibliográfico, documentos e entrevistas. Essas entrevistas geraram aí algumas informações em que todos que foram entrevistados percebem a importância do formato, mas não entendem como isso pode ser preservado ou qual vai ser realmente a utilidade disso para o turismo. É uma visão muito curta ainda, né, pela falta de discussão desse processo, né, de valorização desse espaço urbano enquanto um patrimônio, né, enquanto um legado, enquanto uma singularidade neste território. Então, essa é a grande questão, o grande desafio que a gente espera, provocado não só pela visitação turística, né? A gente não está trabalhando com a questão do turismo, essa é uma etapa anterior ao turismo, né? Essa é uma etapa de valorização das pessoas que moram nesse território, para que elas se sintam pertencentes a um lugar único. E eu acho que depois disso, talvez a gente tenha o turismo, né? Mas a gente precisa valorizar essas questões e mostrar que eles moram num lugar muito diferente e que muitas pessoas, quando vêm, acham muito interessante, gostariam de conhecer e gostariam de saber como é morar num navio em plena terra, né? Então, acho que essa é a grande ideia. E a conclusão, né, de que a gestão dos municípios e cidades deverá, por meio do ordenamento territorial, prever a organização do espaço, né, regional, o controle e a utilização de áreas de proteção, o crescimento econômico, social e cultural em uma visão sistêmica, em que a técnica exerce um papel fundamental para o crescimento ordenado do território e, principalmente, da valorização da cidade. E essa é a foto aérea da igreja matriz, que é em formato de uma proa de navio, né? Também um modelo único na cidade. Obrigada. Obrigado. Mejor al final. Perdón, un segundo. ¿El siguiente va a ser aquí? No. Bueno, vamos a continuar. Ahora pasamos a la versión online y supongo que estará conectados Tamires Regina Rocha y Alan da Silva. ¿No están? No que por eso me decías que pasar. Perdón. Pues entonces, sí. No, online no están conectados. Por tanto, comienza o sigue, Andrea, la presentación de la comunicación sobre el potencial de los investimentos de la diáspora en el sector del turismo y su contribución, ¿no?, al desarrollo sostenible en el interior de Portugal. Y es una comunicación presentada por Andrea Barbosa, Joao Almeida y Luisa Ribeiro, y que no están, pero vas a hacer tú la presentación. Obrigado.
Ok, só vou ver se está a funcionar. Cada aparelho é único, por isso eu peço desculpas, mas eu gosto de os testar primeiro. Bom dia a todos. Eu peço desculpas, os meus 2 colegas não estão fora. O João esteve connosco no primeiro dia, não pode estar hoje, estará online na apresentação do meio-dia com o professor Valentim. O meu trabalho, a minha comunicação propõe-se é mais fácil explicar como é que isto aconteceu, de maneira mais simples e menos académica, porque eu sinto-me verdadeiramente intimidada no meio dos senhores presentes, com tanto trabalho feito, com tanta experiência a nível de investigação e de ensino. Portanto, eu peço encarecidamente que me perdoem algumas gafes que eu possa fazer pelo meio. Como é que isto acontece? Eu pertenço a uma associação cujo objetivo principal é comunicar o território e tentar fazer com que as pessoas sintam que podem escolher onde querem viver. Não é, como dizia o professor João Ferrão, o reter e fixar talento. Não, é mostrar que existe mais território, mais pessoas, mais oportunidades de vida e de qualidade de vida, além dos meios urbanos. Tentar fugir da dicotomia urbano-rural. Cada um com as suas especificidades, eles podem se interligar, interpenetrar e não se excluir mutuamente. É disso que se trata, é essa possibilidade de escolha. Num convite para participar nos encontros da diáspora que ocorreram em novembro passado em Fátima, tive a oportunidade de contatar com imigrantes, empresários, investidores, pessoas que querem regressar a Portugal, e a partir daí comecei a estabelecer algumas conversas informais. Eu estou a apertar com força? Não sei. Quer tentar? Obrigada. A minha área é o turismo, eu estou a concluir o mestrado em Gestão e Administração em Turismo, e os números do turismo em 2002 foram bastante auspiciosos. Nós praticamente quase alcançamos os grandes números de 2019. É um setor em grande expansão, representa quase 10% do nosso produto interno bruto na sua globalidade, tem um peso econômico muito importante no país. Tivemos mais de 26 milhões e meio de hóspedes em 2022, quase 70 milhões de dormidas. Para uma população de cerca de 10 milhões, vocês conseguem imaginar o peso econômico que isto tem. Constrangimentos também. E em termos de receitas, ultrapassamos os 21 mil milhões. São números realmente francamente expressivos para um país da nossa dimensão geográfica. Isso foi cruzado com os números da diáspora em 2022. Segundo o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, nós temos mais de 5 milhões de imigrantes a viver fora do país. Portanto, podemos somar mais 50% da população. 5 milhões são muitas pessoas, falando em termos de dimensão, não é nacional. Eles enviaram em 2022, quase 4 mil milhões de euros em remessas. Estamos a falar em dinheiro que muitas das vezes fica alocado num banco, numa conta bancária. E isso representou em 2022 1,6% do PIB nacional. 1,6%. Essa foi uma notícia muito recente, passada na RTP, há dias, que, segundo o Banco de Portugal, as remessas de imigrantes subiram 4% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao período homólogo do ano anterior. E estão a quase chegar aos 1.000 milhões. Estamos a falar dos primeiros 3 meses do ano. Isso suscitou-me questões, e acho que é disso que se trata quando falamos em investigação, é questionarmos-nos, não é? Se há
essas remessas? Se nós temos tantos imigrantes fora, eles investem em Portugal na área do turismo? E se não investem, por que é que não investem? Se investem, por que é que investem? Qual é o impacto desse investimento nos territórios de baixa densidade, nos territórios do interior, nos territórios afastados das grandes metrópoles, das duas maiores metrópoles, as outras, como vocês já disseram e muito bem, não são tão grandes quanto isso. Qual é o perfil desses investidores? O que é que os motiva? Por que é que investem? E quais são os seus impactos diretos e indiretos dentro do próprio território? Não só em números estatísticos que são lançados pelo INE todos os anos, mas o impacto dentro daquela comunidade, daquele território, dentro daquelas pessoas que vivem essa interioridade. É disso que se trata. Como é que eu vou fazer este trabalho? Que já comecei ainda mais informalmente, além da pesquisa bibliográfica, há poucos dados, há pouca investigação. Há um investigador com o nome de João Almeida, mas é do Algarve, que tem feito alguma investigação e tem algum trabalho publicado sobre o tema. Estou a investigar as estatísticas da imigração, o programa de apoio ao investidor. Nós temos um programa de apoio ao investidor e um programa que o Estado português chamou de Regressar, em que os imigrantes são incentivados a voltar ao seu país de origem. E quando se trata de territórios de baixa densidade, eles ainda têm uma majoração de 25% nos apoios monetários, que podem chegar até os 8.000 euros. Não vou perder tempo aqui, porque o tempo é curto, a destrinçar todos os apoios, mas tem um apoio financeiro, inclusive, que custeia as viagens. O transporte de mobília, containers, tudo isso está assegurado até determinados plafons. E em termos de investimento também. Há um apoio para o investimento em Portugal por parte dos imigrantes. Além disso, vão ser feitos inquéritos com base em entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com os responsáveis pela operacionalização e pela criação dessas políticas públicas, o que é que os levou a fazer esses incentivos, e entrevistas aos empresários do setor. Só para terminar, o trabalho está em curso, por isso é que eu fiz essa observação. Espero que no próximo ano eu consiga vir aqui apresentar os dados concretos. Posso adiantar uma coisa muito simples. Nessas conversas informais com vários empresários, eles apontam um fenômeno interessante, que é: eles só investem em Portugal por questões emocionais. Pelo menos não é uma amostra cientificamente válida neste momento, são só aproximações. Não recorrem a incentivos dos quadros comunitários, por uma questão simples: são quadros ainda muito lentos. A burocracia em Portugal, apesar de todos esses incentivos financeiros e a nível de impostos, taxas, isenções, não justifica essa decalagem no tempo em que eles querem fazer um investimento hoje e, tecnicamente, só o vão conseguir transformar em algo físico passado meia dúzia de anos. Para o investidor, vocês sabem que isso compromete qualquer tipo de interesse econômico que tenham no território. Mas muitos ultrapassaram essa questão através de fundos próprios e pelo peso das ligações emocionais, inclusive investidores brasileiros, que querem retornar às raízes e deixar, em termos de sustentabilidade, uma marca positiva no território, dando de volta aquilo que os seus antepassados lhes deram quando emigraram para o Brasil. E isto é um work in progress, portanto, agradeço a vossa atenção e espero poder dar os números para o próximo ano. Muito obrigada. Obrigada también por atenerte al tiempo establecido. No sé si la persona online sigue sin estar, por tanto, esto nos facilita el que podamos tener un momento más de preguntas o de pesquisas, si tenéis la intención. ¿Alguna pregunta? Sí, José.
Así podéis salir las dudas. Quedamos aquí de pé. Olá, professora. Para que nos puedan oír online. Obrigada, professora. Sim. Sim. Essas cidades deveriam ser depois, não era para ser ocupada. O estado de São Paulo parece que já é 96% da população urbana. Aí a proposta de despertar o interesse pelo turismo lá em Primavera, que é o distrito de Rosana, eu pergunto só para a questão da forma urbana. Você acha que ela seria suficiente para despertar? Eu queria que depois você, porque a questão, o número de habitantes, a tipologia da ocupação, o que a cidade oferece para fins de turismo? Claro que tem o rio, mas tem praias, tem a barragem. Sim. Eu acho que esses dados seriam extremamente importantes para mostrar as bases, a estruturação para que o turismo pudesse avançar, Sim. crescer e despertar interesse. Sim. Acho que enriqueceria muito o trabalho. Para a Andréia e para o grupo, eu acho extremamente rico essa exposição, esse retorno. No caso brasileiro, eu queria mostrar o que é essa contribuição, o que os imigrantes mandam, principalmente para o Nordeste brasileiro, significa, é muito parecido com o que os portugueses enviam para a formação de renda. Mas hoje, além do envio da renda, eles estão vindo juntos também, mas estão se metropolizando. O que eu percebo é que eles se metropolizam e poucos estão se dirigindo para as suas cidades de origem. Então, como o próprio João Ferrão mostrou agora, como que poucas cidades, Viseu, Braga já está mais no litoral, como que isso será possível, né? Vila Real. E qual é a contribuição porque você colocou muito bem, a burocracia impede esse acesso. Então, eles estão se adiantando à burocracia, né? E o mapeamento dessas cidades e a quantificação, acho que seria, como a pesquisa está a caminho, é quantificar, saber quem migrou, de onde migrou, né? E como que eles estão, onde se instalam e que tipo de atividade turística, porque nós vemos que Portugal está investindo muito no turismo rural, né? Muito no turismo rural. E que oportunidades, então, são criadas para esses estrangeiros, e não para as empresas já localizadas e consolidadas aqui mesmo em Portugal. Tá? Meus parabéns para vocês. Bom, realmente a Primavera deveria ser demolida após a construção, mas foi uma das obras de barragens de maior duração, um custo exorbitante, mudança de governo, e as dívidas trabalhistas começaram a se somar. Então, a forma de rescisão com os funcionários ao fim da obra foram as casas. Então, ao invés de demolir, houve uma negociação em que a rescisão era: você fica com 2 casas, você fica com 3 casas, etc. Por isso não foi demolida, porque depois também você coincide com o momento da diminuição da construção das barragens, né? Os escândalos das empreiteiras também, a gente tem todo um processo que acontece. Então, esse culminou com a preservação da planta dos imóveis.
Realmente, nós temos 2 clubes, nós temos bairros que são dos engenheiros, os bairros que são dos operários A, B e C. As casas, elas têm denominações, plantas diferenciadas, casas mais simples, e, inclusive, um dos motivos da não valorização da planta é porque a parte inferior do navio são as casas mais simples, consideradas como navio negreiro. Assim, existe, né? É muito claro isso. Inclusive, eu estive em Cuba também tem esse processo, né, por conta da Hershey's, que é a indústria de chocolate, né? É a mesma coisa. Então, lá eram as casas dos jamaicanos, lá embaixo são as casas dos operários menos classificados, e ainda existia, muito longe da parte familiar, o alojamento dos solteiros. A cidade era vigiada, cada esquina tinha um vigia. O filho do engenheiro não ia no clube do operário, né? O operário não ia no clube do engenheiro. Então, esses clubes existem ainda, né? E eu acredito que muito da falta dessa valorização é porque há uma cicatriz muito séria ainda, né, psicológica nessa população. Rosana e Primavera já é considerado município de interesse turístico, né? Existem atividades de turismo de pesca durante uma fase do ano. No Defeso é o turismo de sol e praia. É a parte jusante do Rio Paraná, então, portanto, a gente fala que é a parte mais bela do rio, porque na montante é tudo alagado, então é um grande lago, um extenso lago. E na parte jusante nós temos as ilhas de praias finíssimas, de areia muito fina e de água transparente. Então, a movimentação turística é muito importante, muito interessante já no município, como uma força motriz para a economia da cidade, né? Tanto de Primavera quanto Rosana. E existe também uma questão de que existem poucos produtos turísticos, então há pouca fixação do turista. Ele vai para o balneário, vai para as praias e vai embora. Então, conforme o que nós vimos ontem, o roteiro, né, baseado em toda uma história de uma personalidade, né, que é o Lourenço, dos lugares onde ele esteve, de todo esse resgate, que é muito histórico e cultural, nós acreditamos que, se houver realmente uma valorização dessa história, né, e uma sensibilização das pessoas do município, que não é porque deixou cicatriz que a gente vai esquecer, não se apaga, o holocausto não se apaga, né? A gente precisa aprender com isso para não fazer novamente. Então, a condução desse processo, eu acredito que, se fizermos de uma forma muito sutil, muito delicada e muito afetiva, a gente tende a minimizar um pouco esse impacto, né, para valorizar o que a gente tem de bom no município e também a questão, depois, da valorização para o turismo, né? Então, criação de mais um produto. Inclusive, eu tenho falado na prefeitura da importância de preservação dos modelos das casas, né, que sejam constituídas como casas de cultura, museus, etc., para que o próprio formato da casa, que é de madeira, de peroba, né, de demolição, que foi da floresta ali, possam também fazer parte dessa história, né? Eu acredito que seja uma construção de 20 anos. Deixa-me só responder ao professor. Sim, esse estudo vai ser ampliado. Neste momento, ele é focado exclusivamente no investimento dos nossos imigrantes que regressam. Posteriormente, já fui desafiada a fazer o mesmo com o investimento nos territórios de baixa densidade, com os imigrantes que já estão em Portugal há alguns anos e já começam a investir aqui, além de simplesmente mandarem as remessas de dinheiro para o Nordeste do Brasil. Já começam a ver Portugal realmente como um local para viver. Eu não comentei isso no princípio, também é uma questão de tempo. Nós temos, para captar este investimento, se queremos ter um desenvolvimento sustentável nos territórios de baixa densidade, é preciso quebrar
barreiras, fronteiras, é preciso mudar paradigmas, é preciso recuperar um certo orgulho rural que eu não sei até que ponto nós realmente, em algum ponto da história, tivemos. Mas esse orgulho rural é fundamental. Ainda hoje há o estigma mais a sul do que a norte da província. E os portugueses percebem quando eu digo isso. É diferente, em termos profissionais, ainda hoje, uma pessoa dizer que vive no meio urbano, quando se apresenta numa candidatura, numa exposição, do que quando diz que vive no meio mais de interior. E eu penso que nós não... Eu sei que é um lirismo, porque na prática acontece, mas penso que as pessoas não deveriam ser definidas pelo espaço geográfico que escolheram habitar. O ser humano é mais do que simplesmente o meio que o rodeia. Eu sou Andreia, tenho 2 casas, tenho uma casa em Vila do Conde, à beira da praia, e tenho outra em Miranda do Douro, que não podia ser mais interior e isolado. Portanto, eu sinto-me a mesma vivendo num extremo ou no outro extremo. Gosto da paisagem geográfica de um lado e do outro. E fico em meio das duas. E para mim, o verdadeiro luxo é eu poder me dar a satisfação de que posso viver, trabalhar, ter amigos, estudar, tanto de um lado como do outro. E se calhar esse pensar um bocadinho fora da caixa e não pensar tanto na questão da permanência. Nós talvez tenhamos que pensar em termos de mobilidade. Médias e curtas, estadas, uma relação mais emocional com as pessoas e com o território, e não sentirmos-nos presos a um determinado espaço geográfico. Eu penso que esse talvez seja o passo para inverter a questão do despovoamento, que eu concordo com o professor João. O despovoamento não tem que ser mau, o isolamento sim, o esquecimento sim. Enquanto falarmos e as pessoas nos ouvirem, nós não somos esquecidos. Nós temos é que ter essa igualdade no acesso a produtos e serviços, tanto de um lado como do outro. Basicamente é isso. E só um convite para a professora Rosana, Renata, perdão, falou de Rosana, eu já confundi. Temos aqui a Joana, que é arquiteta, e ela conhece o Moderno Escondido que nós temos na zona do Douro Internacional, que é muito próximo onde eu vivo. Está o convite feito. Quando queira ver uma cidade feita do zero, no cimo das escarpas graníticas do Douro Internacional, tem que conhecer a pequena vila do Barrocal. Foi onde se estabeleceu uma das barragens mais importantes, então, e uma obra de arquitetura extraordinária, em que também havia divisão entre os engenheiros e os operários. Fazia parte. E no caso espanhol também. E no caso espanhol também. Do outro lado da barragem del Douro. Só uma curiosidade, 2 minutos, o Douro Internacional faz a fronteira no Nordeste português e no Noroeste espanhol, aqui na parte central. E ele foi, na época dos nossos ditadores, Franco e Salazar, ele foi literalmente dividido com um aperto de mãos. 3 barragens para mim, 3 barragens para ti, e aproveitam assim a parte hidroelétrica do Douro. A primeira barragem é a barragem de Castro, espanhola, que foi vendida integralmente há pouco tempo para um empreendimento turístico. Todas as casinhas, igreja, tudo o que é a parte arquitetônica. Pero es pequeñito. Sim, não tem nada a ver. Não são 15.000 habitantes. Não é uma dimensão apenas brasileira, sul-americana, é pequena. Bueno, muito obrigada. Obrigado. Você ainda teve o prazer de aprender uma outra língua, mirandês. Sim. Passeamos a língua brasileira, Mas só falo um catico. Querías fazer uma pergunta, hacemos uma com breve resposta para passar ao seguinte painel. A minha pergunta vai ser rápida, é para a Renata, né? Inicialmente quero parabenizar as 2 professoras aí por apresentar aqui o resultado da investigação, mas me causou uma necessidade de conversar sobre o teu primeiro trabalho, né?
Os currículos são organizados de forma multidisciplinar. Sim. O projeto pedagógico do seu curso, como de Sim. todos os outros do Brasil. Aí eu pergunto para ti se, na tua atividade, da tua disciplina organizada de forma interdisciplinar, você, como foi, se fez, como você fez o planejamento com os outros professores e como é que foi abordado o conteúdo, já que você tem uma disciplina com o ementa, com o conteúdo, como é que você envolveu esses outros professores nas suas atividades, já que estão previstas no projeto pedagógico do curso? Sim, no planejamento da disciplina, a própria palavra da interdisciplinaridade, um dos conteúdos eram identificar aquelas disciplinas nos semestres que estavam sendo ministradas e conversar com os professores das disciplinas. E aí a explicação de como seria a viagem, o que ele gostaria, o que ele consideraria importante dentro do tópico que os alunos buscassem durante a viagem. E aí eu tenho a lista de todas as disciplinas do semestre e os trabalhos que os alunos executaram para esses professores e apresentaram também para mim. Fora isso, nas disciplinas que não estavam sendo ministradas no semestre, aí a gente ia puxando os conteúdos por conta do conhecimento de todas as disciplinas que a gente tem. Então, eles tiveram várias lições. Nós criamos um Instagram, né? Então, o Instagram é @checksunesprosana, e lá eles gravaram vários vídeos, fotos de todas as, por exemplo, a gastronomia, o nome do prato, o que contém o prato, etc. Então, foi uma das interdisciplinaridades que nós propusemos. Nós não ficamos gerando, a proposta não era gerar relatório escrito, aquela coisa, né? Nós modificamos, era o quê? Eram vídeos curtos que poderiam ser utilizados na mídia e que poderiam ser apresentados para a comunidade interna, para os professores e também divulgados nas mídias para que nós pudéssemos também fazer uma possibilidade de divulgação do curso de turismo. Tá. Obrigado. Vamos a quedarnos aquí para el siguiente panel de turismo.